Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Química para o Pré-ENEM. Hoje a gente vai falar sobre a tabela periódica, né? E para começar, vamos colocar aqui, vocês sabem para que serve a tabela periódica? Vocês já pensaram na funcionalidade da tabela periódica? Né? Então, para todos os estudantes de Química, a tabela periódica ela é nossa melhor amiga. Então, a gente vai levar ela aí por todos os anos, né, aí do ensino médio, a tabela periódica. Então, a tabela periódica, ela surgiu para quê, gente? Ela surgiu para agrupar, classificar e organizar as informações dos elementos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes, em grupos divididos de forma a facilitar o acesso aos dados. Então, quais são as principais informações que a gente consegue obter ali através da tabela periódica? Então, a gente consegue descobrir ali o número atômico, a massa atômica, né, a forma no qual ele é encontrado, que pode ser natural, artificial ou radioativo, o nome do elemento, o seu símbolo, as suas características físicas, né, que podem ser metais, hidrogênio, ametais e gases nobres, o período e a família, né, desse elemento lá da tabela periódica, a temperatura de fusão e ebulição, a sua densidade e o estado físico no qual ele é encontrado ali em temperatura ambiente, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então aqui, ó, na tabela periódica a gente possui atualmente 118 elementos químicos. São vários, né, gente? São vários elementos químicos que a gente encontra ali na tabela periódica. Então cada um daqueles quadradinhos ali da tabela periódica vai ter o quê? Vai ter o nome do elemento químico, o seu símbolo, né, o número atômico e o seu peso atômico. Então essas são as principais informações que a gente consegue ali numa tabela periódica simples. Então a gente tem outras tabelas ali que são mais completas, né, que a gente consegue encontrar a densidade, tem temperatura de fusão, ebulição, né, a sua distribuição eletrônica, entre outras informações. Caso vocês tenham interesse, a gente tem um site chamado Chemical Aid. Eu utilizo muito ele para fazer as minhas aulas, para estudar, né, toda essa parte de química. Caso vocês tenham interesse, né, vocês podem entrar aí nesse link que eu coloquei aqui na aula. E aqui a gente pode escolher, ó. Então eu escolhi aqui o elemento oxigênio. Então a gente consegue todas as informações a respeito do oxigênio, ali, ó, o número atômico, o peso atômico, o grupo, o período e o bloco no qual ele está. E ali, ó, além disso, a gente consegue todas essas informações, né? Desde a densidade, volume atômico, raio covalente, né? O ponto de fusão e ebulição, o calor de fusão, o calor de vaporização, a eletronegatividade, a eletroafinidade, a energia de ionização, a capacidade específica, térmica específica e a condutividade térmica. Então, ali são várias informações que a gente consegue encontrar ali a respeito dos elementos da tabela periódica. Então, gente, como que surgiu ali a tabela periódica, né? A gente teve vários cientistas que trabalharam ali, né, nesse processo de produzir ali uma tabela na qual a gente pudesse ter todas essas informações. Então, a gente começou ali com Johann Dobenheimer, né? Então, ele veio com a teoria das tríades, mas não deu muito certo. Depois a gente teve o Alexandre Beguier, ali com o parafuso telúrico também, que não acabou dando muito certo também, que não pegou muito ali entre os cientistas. Depois a gente teve o Neil Landis ali com as oitavas, mas foi somente ali com o Dmitri Mendeleev, né, que a gente considera o pai ali da tabela periódica, que ele conseguiu ali agrupar, né, os elementos químicos de uma forma que fosse ideal ali para questões de estudo. Então, o Mendeleev, lá em 1869, ele criou uma carta para cada um dos elementos, né? Na época, a gente já tinha 63 elementos descobertos ali em 1869, e cada carta ela continha um símbolo ali do elemento, a sua massa atômica e as suas propriedades químicas e físicas. Então, ele colocou essas cartas ali em uma mesa e ele tentou organizar essas cartas ali de forma com que elas ficassem agrupadas, né, a respeito ali de suas principais propriedades e sequenciando elas através da sua massa atômica, né? Então foi isso que Mendeleev ele fez. E ele ganhou ali um prêmio Nobel, ficou muito reconhecido na época por conta desse feito dele. Alguns anos depois, o Henry Moseley, ele fez ali uma pequena alteração
né? Então, lá em 1914, ele colocou o sequenciamento ali da tabela periódica em ordem do número atômico e não da massa atômica. Então, foi feita essa ordenação através do número atômico. Então, esse foi o feito ali do Henry Moseley. E depois a gente teve o Glenn Seaborg, né? Então, lá em 1940, ele descobriu o plutônio, né? Um dos elementos radioativos. E ele não só descobriu o plutônio, gente, ele descobriu todos os elementos transurânicos. E por conta disso, né, ele reconfigurou ali a tabela periódica, colocando a série dos lantanídeos e actinídeos, que é essa série aqui que fica abaixo da tabela periódica. Né? E na sua homenagem, né, a gente tem o elemento Seaborgium, o 106 ali, ó, que bonitinho. Gente, agora vamos ali para um pense e responda. Você já parou para pensar de onde veio todos os átomos? Como que foi formado os átomos? E você já pensou de onde você veio? Ou então do que você é formado, gente? Então, esse daí é algo para vocês pensarem. Já pensaram a respeito disso, sim ou não? Caso vocês não tenham pensado, pensem agora e já vou dar aqui a resposta para vocês. Então, de onde veio todos os átomos? Eles vieram do Big Bang, né? Então, foi a grande explosão que deu origem a todas as coisas, né? Então, quem nunca ouviu falar aí do Big Bang, né? Numa das teorias ali da evolução, né? Da criação de todas as coisas. Então, na teoria do Big Bang, após essa grande explosão, a gente teve a formação dos quarks. Esses quarks se uniram formando quem, gente? Os prótons e os nêutrons, né? Então, a gente já teve aí uma aula sobre prótons e nêutrons, né? Então, eles se uniram formando os prótons e os nêutrons, que se uniram formando ali o núcleo, né? O núcleo desses átomos. Então, a gente teve a formação do núcleo de hidrogênio e do núcleo do gás hélio, e após, né, a junção ali do elétron, a gente teve a formação do átomo, né, de hidrogênio e do átomo do gás hélio. E a partir desses dois átomos, teve a formação de todo o universo, né, como a gente conhece. Então, teve ali a formação das estrelas, das galáxias, né, de todo o universo. E a partir da formação dessas estrelas, né, a gente teve o quê? A explosão delas, e depois, né, que houve essa explosão, elas deram origem a todos os átomos existentes, né? Então, 90% da nossa massa corpórea, na verdade, é poeira de estrela, gente. Então, a gente é tudo feito de poeirinhas de estrelas, né? Então, essas poeiras de estrelas, elas são criadoras de todas as coisas, inclusive eu e você. Então, ali, ó, a gente é criado por 65,0% de oxigênio, 18,5% de carbono, 9,5% de hidrogênio, 3,3% de nitrogênio e vários outros elementos. Então, todos os elementos da tabela periódica, eles têm origem aonde, gente? Nas estrelas. Então, teve esse Big Bang, formação do hélio e do hidrogênio, formação das estrelas e depois, né, quando essas estrelas explodem, a gente tem o quê? A formação de todos os outros átomos existentes aí no universo. Então, aqui, ó, a gente tem uma tabela que mostra ali a nucleossíntese dos átomos, né? Então, a gente tem ali o hidrogênio e o hélio, que eles vieram ali do Big Bang, né, nessa grande explosão. Depois a gente tem ali o lítio, o berílio e o boro, que veio ali dos raios cósmicos. Esses elementos que estão em verde, eles vieram de estrelas médias, os que estão em azul de estrelas grandes. Os laranjas, né, veio ali de supernovas, né, da explosão das supernovas. E esses que estão em lilás, eles foram criados pelos homens. Então, para quem não sabe ali o que é uma supernova, mostra aqui para vocês, né? Então, a gente começa ali com uma nebulosa. Então, essa daqui é a formação de uma estrela, tá, gente? Então, primeiro ela era uma nebulosa, depois ela vira uma protoestrela, depois ela vira uma estrela média, depois ela vai vir ali uma estrela grande, até que ela se transforma numa gigante, né? E quando essa gigante explode, ela vira uma supernova. Então, essa supernova explode, ela vai o quê? Ela vai liberar ali para o universo uma quantidade gigantesca, né, de átomos. E assim por diante, a gente vai formando todas as coisas que existem no universo. Então, aqui, ó, vamos falar agora sobre as características físicas ali da
dos átomos da tabela periódica. Então, elas são separadas em metais, que são esses que estão em amarelo, os ametais, que estão em azul, o hidrogênio aqui em cinza e os gases nobres aqui em lilás. Vamos falar dos metais. Então, os metais são todos esses que estão aqui em amarelo. E quais são as características que os metais possuem? Então, os metais, eles conseguem conduzir bem ali o calor e a eletricidade. Eles vão possuir o brilho metálico, né? São sólidos, né? Todos eles são sólidos, exceto o mercúrio, que ele fica no estado líquido ali na temperatura ambiente. Eles são capazes de formar fios, né? Então a gente chama isso de ductibilidade, e também são maleáveis, né? São possíveis de formar lâminas. Então essas são as características ali dos metais. Depois a gente tem os ametais ou não metais, que são os elementos que estão em azul aí na tabela. E as suas características é que eles não são bons condutores de calor e eletricidade, né, como os metais. Eles são opacos, né, não possuem ali um brilho metálico, e eles conseguem o quê? Se fragmentar com facilidade, né? Então essas são as características dos ametais ou não metais. Depois a gente tem ali os gases nobres, né? Então os gases nobres estão todos, né, no estado gasoso, em temperatura ambiente. Eles recebem a designação de nobres. Por que eles são nobres, gente? Porque eles são quimicamente inertes, né? Eles não reagem entre si e nem com outros elementos, né? Então eles vão ter ali uma camada externa, né, completa com 8 elétrons, então eles estão completamente estáveis. E aí eles não precisam o quê? Eles não precisam interagir com outros elementos, com outros átomos. Por isso eles são chamados de gases nobres, né? Então a gente tem aí o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e atualmente foi descoberto o oganesson. O nosso próximo elemento é o hidrogênio. O hidrogênio, ele fica ali naquela parte superior, né, da tabela periódica, e ele não se enquadra em nenhum grupo. Por isso ele é representado ali de forma isolada. Ele é o elemento mais abundante da Terra e também é o menor átomo conhecido, né? E como a gente viu, ele foi ali que deu origem a todo o universo, né? O átomo de hidrogênio. Ele é um gás incolor e é altamente inflamável. Então, ali no começo do século passado, né, eles usavam ali o hidrogênio como combustível dos zeppelins, né? Só que teve muitos acidentes, né? Ele entrava ali em combustão muito facilmente. Então, depois disso, ele não foi mais utilizado não para fazer, né, esse tipo de balão. Hoje em dia, ele é utilizado para fazer o quê? Para fazer combustível tanto para foguetes, né? Então, a gente tem um foguete subindo, né? E também como combustível de carros. Então, essa é uma das funções ali do hidrogênio. Quais são os estados físicos ali dos átomos da tabela periódica? Então, a gente tem alguns que estão no estado gasoso, que seria o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e os gases nobres. Então, todos eles estão ali no estado gasoso. A gente tem dois átomos que ficam ali no estado líquido, que seria o bromo e o mercúrio, né? Então, o mercúrio, ele é o único metal líquido, né, que a gente encontra. E todos os demais são encontrados ali no seu estado sólido. Então, a gente tem o alumínio, o ferro, a prata, o ouro, a cobre, o chumbo, né? Todos eles estão ali no seu estado sólido. Outra informação aqui que a gente tem da tabela periódica, né? Então, a gente tem essa tabela e mostra ali a bandeira do país no qual esse elemento foi descoberto, né? Então, a gente tem vários elementos ali, ó, que foram descobertos pelo Reino Unido, outros ali pela Alemanha, né, e vários ali também descobertos ali pelos americanos, lá nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a linha do tempo ali da descoberta dos elementos químicos, né, então a cada 10 anos ali a gente tem a descoberta de vários elementos químicos, e tem os elementos químicos também que são produzidos em laboratório, então esses últimos, a maioria foi produzido em laboratório. A gente tem aqui uma tabela, né, com a funcionalidade de cada átomo, né? Então, para que serve cada um desses elementos, né? A forma como eles são utilizados. A gente também tem essa tabela periódica da forma como esses átomos, né, eles são encontrados ali na forma natural, né, desses elementos ali na natureza, então como eles são encontrados. A gente tem aqui
uma tabela mostrando os elementos da tabela periódica que são radioativos, né? Então eles ficam aí na base da tabela periódica. Então agora a gente vai falar sobre a organização da tabela periódica. Então ela é separada ali entre os elementos representativos, que são esses que estão aqui em rosa, os elementos de transição que estão aqui em verde, os gases nobres, né, aqui na lateral direita, e os elementos de transição nessa parte inferior. Então as famílias vão ser o quê? Vão ser essas linhas verticais aqui da tabela periódica. Então aqui, ó, a tabela ela vai apresentar o quê? 18 colunas, né? 8 do tipo A e 8 do tipo B. Então a família A, né, do tipo A, elas vão ser formadas pelas essas duas primeiras colunas e essas últimas 6 colunas verticais, sendo que elas recebem as seguintes indicações. Então aqui a família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E os nomes delas são metais alcalinos terrosos, aí a gente tem a família do boro, a família do carbono, a família ali do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e por último ali os gases nobres, né? Aqui no meio a gente tem os elementos de transição e esses demais são os representativos. E aí a gente tem a família B. Então a família B ela vai ter da família do 3 ao 12, sendo que dá o total ali de 10 colunas, mas são consideradas somente 8 colunas, porque a coluna 8, 9 e 10, elas têm características bem semelhantes e elas são consideradas uma única família. Então aqui embaixo, né, a gente tem os lantanídeos e os actinídeos, né, elas ficam nessa parte externa aqui da tabela periódica, né, elas fazem ali parte do 6º e do 7º período da família 3B, e elas foram posicionadas aqui fora para não descaracterizar ali a tabela. Uma das informações que a gente também consegue adquirir a respeito da família é o quê? É a definição da quantidade de elétrons que cada um deles possuem na sua última camada de valência. Então aqui, ó, todos os elementos da família 1A, dos metais alcalinos, eles vão ter o quê? Eles vão ter um único elétron nessa última camada de valência. Os elementos ali da família 2A, eles vão ter o quê? 2 elétrons na camada de valência. Os elementos ali da família 3A, né, da família do boro, eles vão ter o quê? 3 elétrons. Os elementos da família 4 elétrons, o da família 5, né, vão ter o quê? 5 elétrons ali na camada de valência. Os elementos da família 6 vão ter 6 elétrons, né, os halogênios da família 7 vão ter 7 elétrons e a família dos gases nobres vão ter 8 elétrons ali na sua última camada de valência. E aí depois a gente vai ter os períodos. Então o período vai ser definido ali pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, né? Período 1, período 2, 3, 4, o 5º período, o 6º período e o 7º período. E o que isso implica, né? Então o período vai definir o quê? O número de camadas, né, que cada um desses átomos vão possuir. Então os elementos aqui do primeiro período, né, o hidrogênio e o hélio, eles vão ter uma única camada ali ao redor do núcleo. Os do segundo período vão ter 2 camadas, do terceiro período 3 camadas, do quarto período 4 camadas, do quinto período 5 camadas, do sexto período 6 camadas e aqui desse último período 7 camadas ali no átomo desses elementos. Agora a gente vai falar das propriedades periódicas. O que são essas propriedades periódicas? Então, muitos desses átomos eles vão ter propriedades que vão se repetir periodicamente, né? Então, eles vão aumentar em função ou vão diminuir em função do período no qual eles se encontram. Então, daí são as propriedades periódicas. E aí a gente também vai ter as propriedades aperiódicas, que são os valores, né, dessas propriedades que vão variar à medida, né, que o número atômico aumenta, mas não vão obedecer o quê? A posição na tabela, né? Então eles não vão ter ali um período de regular, né? Então a gente tem exemplo ali a massa atômica, o calor específico, dureza, índice de refração, entre outras.
Então vamos começar falando aqui das propriedades periódicas. Então nossa primeira propriedade periódica é o raio atômico, né? Então ele vai ser ali o quê? O tamanho do átomo. Então a gente vai medir do núcleo até a sua última camada de valência. Então esse daí é o raio atômico. E ele vai aumentar em relação ao número de camadas que esse átomo possui. Então, por exemplo, aqui esse átomo de carbono, ele vai ter 2 camadas. Então, necessariamente ele vai ser menor que um átomo ali do estanho, por exemplo, que vai ter 5 camadas, né? Então, o tamanho, né, o raio atômico, ele vai variar em relação ao número de camadas e também em relação ao número de prótons. Então, quanto maior a quantidade de prótons, mais atraídos esses elétrons vão estar e vai reduzir ali o seu tamanho. Então, aqui o átomo de cloro, né, com 17 prótons, ele é menor que um átomo de sódio com 11 prótons. Então, ele vai aumentar da esquerda para a direita e de cima para baixo, isso incluindo ali os gases nobres. Aqui a gente tem, né, uma tabela com o tamanho dos átomos, ó, como esse daqui, ele é bem maior do que esse primeiro átomo aqui do lado esquerdo. O próximo é a energia de ionização. Então, a energia de ionização é a energia necessária para que a gente tire um elétron ali da eletrosfera, né? Então, quanto maior o raio atômico, mais afastado o elétron ele vai estar ali do núcleo, menor vai ser essa atração e mais fácil vai ser essa sua retirada, né? Então, vai ter uma necessidade de energia menor. E à medida que a gente vai retirando esses elétrons, cada vez mais vai aumentando aí essa energia de ionização. Então, aqui ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso também incluindo ali os gases nobres. A próxima propriedade periódica é a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a tendência de um átomo que atrair elétrons em uma ligação química. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui nesse GIF, ó, desse elétron que era do sódio e ele foi, né, atraído ali pelo cloro, formando ali uma ligação iônica. Então, eletronegatividade é essa força de atração do elétron. Então, quanto maior o átomo, menos eletronegativo, e quanto menor o átomo, mais eletronegativo, porque a gente vai ter aqui, ó, uma proximidade maior com esse núcleo positivo. Então, a eletronegatividade ela vai variar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso não se aplica ali aos gases nobres. A próxima propriedade é a eletroafinidade, que é a energia liberada ali por um átomo quando ele forma um ânion, né? Então, quando ele fica negativo. Então, ele vai ganhar esse elétron e vai virar um ânion ficando negativo. Então, essa é a energia liberada quando ele recebe um elétron. Então, essa propriedade ela vai variar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Também não inclui ali os gases nobres. A próxima propriedade é a eletropositividade ou caráter metálico, que é a energia liberada pelo átomo quando ele se forma um cátion. Então, vai ser a energia liberada, né, quando esse átomo perde o elétron. E os elementos, né, com maior eletropositividade são os metais, né, por isso que a gente chama de caráter metálico. Então, aqui ele perdeu o elétron, ficou positivo, e essa energia é a eletropositividade. Ele vai variar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por último, aqui a gente tem a densidade, né, que é a razão entre a massa e o volume do elemento, e ele vai variar de cima para baixo e das extremidades para o centro. Então, aqui o nosso elemento, né, mais denso ali é o ósmio, que fica bem aqui no meio da tabela periódica. Então, vamos lá para o resumo das propriedades periódicas. Então, a gente tem ali a eletronegatividade, o potencial de ionização e a eletroafinidade. Então, elas vão aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Enquanto a eletropositividade e o raio atômico, elas vão aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, esse daí é um resumo das propriedades periódicas. Vamos lá, então, para uma questão do Enem. Essa questão caiu lá em 2017 e fala assim:
No ar que nós respiramos, existem os chamados gases inertes, também conhecidos ali como os gases nobres. E eles trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato, de tal modo, por eles serem inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Eles não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo eles ficaram sem ser observados durante séculos. Só lá em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu o quê? Forçar o estrangeiro, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente, bem rapidinho ali, com um flúor ávido e vivaz. A façanha pareceu tão extraordinária, que lhe foi conferido um prêmio Nobel. Então, baseado em toda essa introdução, qual que é a propriedade do flúor que vai justificar a sua escolha como reagente para tal processo mencionado? Então, a gente tem aqui a letra A, densidade, letra B, condutividade, letra C, eletronegatividade, letra D, estabilidade nuclear, letra E, temperatura de ebulição. Então, pare aí, dê um pause e pense qual pode ser dessas propriedades que a gente falou que se aplica nessa situação. Então, pensa, a gente tem ali um gás nobre que ele não faz o quê? Ele não faz ligação com nenhum outro átomo. Por quê? Porque ele já tem 8 elétrons ali na sua camada de valência e ele está extremamente estável. Então, para que a gente consiga fazer com que um gás nobre reaja com algum outro elemento, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma autoeletronegatividade. Então, o flúor, atualmente, ele é o nosso elemento mais eletronegativo, ali da nossa tabela periódica. Então, ele vai ter o quê? Uma maior tendência a receber elétrons. Então, o flúor, ele conseguiu, por conta da sua eletronegatividade, fazer ali uma reação bem rápida ali com o xenônio. Por isso que a gente colocou ele como o elemento mais eletronegativo. Então, a resposta correta é ali a letra C. Então, finalizamos mais uma aula de Química. Hoje falamos aqui sobre a tabela periódica e suas principais propriedades. Espero que vocês estejam gostando e para mais informações, para mais aulas, entre lá na plataforma Eduque e nós vemos na próxima aula. Um abraço e até a próxima!